Eu convido você a voltar, convido você a voltar ao texto de Romanos, capítulo 1, os versículos 16 e 17. Romanos, capítulo 1, os versículos 16 e 17. Nós lemos este texto no início, do culto. E desejamos no Senhor podermos compreender o que a palavra de Deus nos fala, por sua graça e misericórdia. Possamos compreender a beleza e a profundidade da sua palavra. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Vamos nos colocar de pé para fazermos esta leitura. Nos diz a palavra de Deus, Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Imagina você desesperado, angustiado, e você meditar na palavra, e você encontrar paz neste texto. Eu quero convidar você a lermos juntos. Começamos o culto, nem todos estavam. Lemos. Quem sabe agora a gente também pode ler de forma mais forte. Vamos ler juntos, Romanos 1, 16 e 17. Vamos ler. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra, por sua graça e misericórdia, que Ele possa aplicar às nossas vidas. Que a sua palavra traga paz nesses tempos de pandemia, de agonia, de tristezas em muitos momentos, e a sua palavra traga alento, refrigério, esperança, como trouxe ao coração de Lutero, no seu quarto, no mosteiro, pensando e refletindo no que a palavra de Deus então estava falando. Vamos curvar a nossa fronte, nós vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar os professores do departamento infantil à frente, com as crianças. Pai, nós estamos na Tua presença, ó Deus, e aqui nos reunimos mais uma vez neste dia para honrar e glorificar o Teu nome, para bendizer e exaltar o Teu nome. Só Tu és merecedor, Senhor, de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E nesse momento em especial, Senhor, nós pedimos a Tua bênção sobre os nossos pequeninos, a Tua bênção sobre as nossas vidas, não só sobre as nossas crianças, mas sobre os nossos adolescentes, jovens, adultos, idosos, sobre toda a Tua igreja. Que o mesmo Espírito do Senhor fale ao coração das crianças e fale aos nossos corações nesta noite. Que o Senhor nos dê a graça e a bênção de compreendermos a Tua palavra. Que o Senhor nos faça sair daqui revigorados. Se alguém não tem ainda Jesus como seu Senhor e Salvador, como seu Redentor, que possa sair daqui com esta certeza de que o Senhor tem poder para salvar. E a cada um que um dia foi alcançado por esta graça e entregou a sua vida ao Senhor Jesus, tendo-o como seu Senhor e Salvador, que saiamos daqui revigorados. Saiamos daqui, Senhor, para vivermos este Evangelho e proclamarmos este Evangelho no mundo em que ainda há tantos e tantos perdidos, ó Deus. Tem misericórdia de todos nós e daqueles que ainda não Te conhecem. Nós clamamos isto
no nome de Jesus e para a glória dele, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Passados alguns minutos, eu não sei se você lembra o que o coro cantou. Só em Jesus eu tenho paz. Só em Jesus eu encontro paz. Meu Redentor é tudo em mim. O meu Redentor, o meu Salvador, o meu Redentor é tudo em mim. O coro também cantou. Nós iniciamos o culto cantando o hino Castelo Forte, composto por Lutero. E eu lembro quando alguém de um quarteto aqui, eu lembro bem o quarteto, muito querido, e o irmão se equivocou e ele empolgado, ele disse, a igreja é este castelo forte. Eu digo, não, é não, é não. E a gente teve que retificar muito amorosamente, educadamente, a igreja não é castelo forte. Nunca foi. Castelo forte é o nosso Deus. E é nele que a igreja, então, se fortalece e se refugia. Castelo forte é o nosso Deus. E Lutero compôs este hino em meio a tanta perseguição, tantos problemas, tantas pressões. Nós cantamos, e eu, com um grupo de louvor, e eu nada sou sem ti, e eu perdido. Não apenas ser nada, nada sou sem ti, mas é estar completamente o homem perdido, sem ti. Cantamos que nós somos salvos pela graça, pelo favor que nós não merecemos. Imaginar e pensar que isto é dom de Deus, não vem de mim, é dom de Deus. Cantamos que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mantimento no campo, olhando para Abacuque, nós dissemos, eu me alegrarei em ti, ainda que a figueira não floresça. Terminamos declarando, todos necessitam de um Deus que salva, Cristo. E é esse Jesus que venceu a morte, que tem poder para salvar, é Ele, e nós estamos firmados nele. Que beleza de texto! Paulo, então, é inspirado pelo Espírito de Deus para escrever. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Paulo escreveu, irmãos, esse texto entre possivelmente o ano 55, muito possivelmente o final deste ano 55 e o período até o início do ano 57 depois de Cristo, já da nossa era. A igreja de Roma, para quem Paulo estava escrevendo, ela não foi fundada pelo ministério missionário de Paulo, como muitas outras igrejas foram. Alguns acreditam que judeus convertidos lá naquela pregação do Pentecostes, lá em Atos 2, tenham então, residindo em Roma, tenham voltado para Roma e tenham estabelecido uma comunidade cristã ali, judeus convertidos ao Senhor Jesus Cristo. A fé da igreja de Roma logo se espalhou por todo o império. E é o que Paulo nos diz aqui no versículo 8, que esta fé de Roma, a fé da igreja cristã de Roma, ela era conhecida em todo aquele mundo. Paulo tinha um desejo enorme de visitar essa igreja e conhecer essa igreja de Roma. Isto está lá no capítulo 1, versículo 11 e versículo 13. Paulo disse que havia feito planos, mas que até o presente momento não tinha sido possível. Mas Paulo ansiava, tinha um desejo enorme de estar com eles. O que alguns acreditam que Paulo nunca pôde se reunir de fato com esta igreja em louvor e adoração ao Senhor. Para comungar, para estar em comunhão, para desfrutar da comunhão com os irmãos. Muito possivelmente, pela história,
Paulo só deve ter estado em Roma quando ele apelou para César. Quando ele poderia ter sido solto, havia uma possibilidade, ele diz: apelo para César. Eu apelo para César. E aí então, como cidadão romano, lhe era dado esse direito, e lhe foi então concedido. Até que ele foi preso, seguiu preso, levado para Roma, e acredita-se que ali veio a morrer e, conforme diz a tradição, possivelmente ter sido decapitado. Apelo para César. Ele queria levar o evangelho até a maior autoridade do império, até o imperador. Possivelmente pode ter sido decapitado, alguns acreditam, pelo ano 64 depois de Cristo, ainda quando Nero era imperador do Império Romano. Paulo então fala do seu chamado, dos versículos de 1 a 7. Ele diz que ele é servo de Jesus, logo no começo da sua epístola. Ele diz que é apóstolo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Paulo tem consciência do seu chamado. E então, dos versículos de 8 a 15, Paulo fala da igreja de Roma. E ele escreve essa epístola a essa igreja, com a qual ele ainda não havia estado. Ele se preocupa com a fé daqueles cristãos, com o testemunho que aqueles cristãos estão dando na capital do império. Não era um lugar de somenos importância. Escreve esta epístola singular, extraordinária. Não sei se você já leu Romanos. Eu queria então aproveitar. Você já leu alguma vez Romanos completo? A epístola toda? Pode levantar a sua mão. Já leu? Então você sabe do que eu estou falando. Que epístola tremenda e maravilhosa. Você lê Romanos uma vez no ano? Levante sua mão. Uma vez no ano. Lê ela toda. Já diminuiu um pouquinho. Mais ou menos, alguns capítulos. Quando vai no domingo, como lemos hoje, já li alguns versículos, então a gente lê lá. Uma vez no semestre, todo semestre você pega, tira um tempinho e dá uma lida em Romanos todo. Lá vai você em Romanos todo. Só um, nem o pastor. Não sei como está o pastor Luizinho aí online. Se ele está lá levantando uma vez por semestre, eu tenho que ler Romanos, eu preciso ler Romanos. Em toda a sua vida, eu não quero saber sua idade. Em toda a sua vida, se você já leu Romanos 50 vezes, levante sua mão. Toda, Romanos todo. Ah, já leu. Está lá Luiz Vinck, mais de 50 vezes. Em toda a vida, Romanos todo. 50 vezes no ano. No ano. Você lê Romanos todo. 50 vezes no ano. Ninguém? Acredito que nem o pastor Luizinho, espero que ele esteja online aí com a igreja. Eu também não. 50 vezes no ano. Por que eu perguntei tudo isso? João Crisóstomo, o maior pregador considerado na história do 5º século, o maior pregador. Ele pedia que Romanos fosse lida para ele, são 16 capítulos. Lida, alguém lia e ele ouvia a leitura atentamente. Uma vez por semana. É como se João Crisóstomo dissesse: eu tenho que ter essa epístola lida para mim, para o meu coração, para me fortalecer. Toda semana eu quero ler Romanos, toda semana. 16 capítulos. Toda semana. Então, em um ano, ele vai ter lido, no mínimo, 50 vezes. São 53 semanas no ano, imagine. Romanos é uma epístola tão importante, irmãos, que Agostinho, Lutero e Wesley, esses grandes servos de Deus, tiveram as suas vidas extremamente impactadas pela leitura de Romanos. E eles nos deixaram uma herança tremenda para a igreja evangélica. E eles firmaram a sua fé, é o testemunho deles, a partir da leitura de Romanos. Para a gente ver a importância de Romanos. Todos os reformadores, todos, sem exceção, eles viam Romanos como a chave divina para o entendimento de toda a Bíblia. Romanos era a chave para que se compreendesse todo o restante
da Bíblia. E Paulo, em Romanos, de forma maravilhosa, Paulo une todos os grandes temas da Bíblia. Paulo fala em Romanos sobre o pecado, sobre a lei, sobre o julgamento, sobre o destino humano, sobre fé, sobre obras, graça, justificação, que nós cantamos, santificação, eleição, sobre o plano de salvação, sobre a obra do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, sobre a esperança cristã, sobre a natureza e a vida da igreja, sobre o lugar do judeu e do não judeu diante dos propósitos de Deus, sobre a história do mundo, sobre o significado e a mensagem do Antigo Testamento, os deveres da cidadania cristã e sobre os princípios de retidão e moralidade pessoal. Ufa! Quantos temas preciosos! Quanta profundidade em Romanos! Romanos abre a paisagem de toda a Bíblia e mostra como cada parte da Bíblia se encaixa. Alguém já disse que Romanos é vital para a saúde e entendimento espiritual do cristão. E parece que tudo se resume ali em uma palavra: o Evangelho. Evangelho, a boa notícia, a boa nova, a boa comunicação que então nos é trazida. Que Paulo diz então ter sido separado para o Evangelho de Deus, como ele diz lá no capítulo 1, versículo 1. Paulo diz que serve a Deus no Evangelho de seu Filho, no capítulo 1, versículo 9. E mais até, antes de chegar no texto que nós lemos, Paulo, de forma maravilhosa, ele se diz devedor. É impressionante como Paulo se coloca. Paulo se coloca como um devedor. Veja o que está nos versículos 14 e 15. Olha como Paulo se coloca. Paulo diz, então, no capítulo 1, versículos 14 e 15, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Paulo diz, eu sou devedor. Eu devo a toda a humanidade, eu devo pregar o Evangelho. Eu sou devedor, eu tenho uma dívida de pregação desse Evangelho. E Paulo diz, mas eu estou não só devendo, eu estou disposto. Eu estou disposto a ir até a capital do império. Ainda que a minha vida possa ser tirada, mas eu estou disposto. Porque o que eu quero é pregar este Evangelho. Eu fui chamado para isso. É a convicção que Paulo tem. E então Paulo chega à sua célebre frase, usando então uma figura de linguagem chamada de litotes, que é essa figura de linguagem, é uma afirmação pela negação do contrário. Veja o que Paulo diz aqui. Paulo diz, não me envergonho do Evangelho. Para dar ênfase, ele não diz, olha, eu acho o Evangelho tremendo e maravilhoso. Não. Para dar ênfase no que ele quer dizer, ele diz, não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. É uma afirmação pela negação ali do contrário. Isso traz uma ênfase muito grande. O que Paulo está querendo dizer com esta frase, eu não me envergonho do Evangelho, é justamente aqui o contrário. Ele quer afirmar o contrário. Ele quer dizer, eu me glorio no Evangelho. Eu me glorio no Evangelho. E é isso que eu gostaria de deixar para o meu e para o seu coração nesta noite. Será que nós nos gloriamos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo ou nós nos envergonhamos, ou pior até, ou nós fazemos vergonha para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Paulo diz, quando ele afirma, quando ele nega, quando ele diz, não me envergonho do Evangelho, ele está dizendo, eu me glorio no Evangelho. E o que ele diz exatamente aqui,
no versículo 16, porque quando ele diz, pois não me envergonho do Evangelho, é porque ele está ligando esta frase, pois não me envergonho do Evangelho, a justamente o que ele disse antes, no versículo 15, sobre a disposição de pregar o Evangelho. Ele disse, olha, eu estou disposto a pregar o Evangelho, porque eu não tenho vergonha, muito pelo contrário, eu me glorio, para mim é maravilhoso. E mais até do que me gloriar no Evangelho, Paulo estava querendo dizer àquela igreja, eu considero uma alta honra, é honroso demais, eu não sou digno disso, como nenhum de nós é. Não precisamos nem ficar repetindo isso domingo após domingo, eu não sou, ninguém é digno de pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é graça, é chamado de Deus, não há nada em nós, é nele, é o chamado dele para cada um de nós, e todos nós somos chamados a pregar, proclamar, falar, discipular, fazer discípulos de Cristo, levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não há nenhuma dignidade em nós, não. É tudo favor dele para as nossas vidas. É porque nós fomos alcançados por esta graça que nos concedeu o Evangelho, é que nós somos então assim abençoados por Deus para abençoar vidas. E é isso que Paulo está dizendo. Pois não me envergonho do Evangelho, porque ele está dizendo, entendendo aqui, que ele se gloria no Evangelho e que ele entende que é um privilégio, é uma alta honra pregar, proclamar o Evangelho. Vamos orar ao Senhor. Queria convidar você a ficar de pé. E eu quero que você guarde isso e volte para casa, pensando nisso. Eu me glorio no Evangelho. Que você viva essa semana pensando nisso. Eu me glorio no Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. Como igreja possamos viver isso. Vamos curvar a nossa fronte. Pai, nós te adoramos pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Teu servo apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito do Senhor, que este é o teu Evangelho, ó Deus. Dá-nos graça, dá-nos do teu favor e nos ajuda a vivermos esta palavra. Nos ajuda a nos gloriarmos no Senhor e no Evangelho do Senhor. O Evangelho é cheio do Senhor e louvado seja o teu nome por isso. O teu Filho Jesus é a mensagem do Evangelho. E nós clamamos que o Senhor nos dê graça para vivermos este Evangelho. No mundo em que nós vivemos, possamos proclamar este Evangelho. Que o Senhor nos abençoe. Nós te oramos e clamamos. Em nome do teu Filho Jesus. E para a glória dele, hoje e sempre. Amém, Senhor. Podeis assentar-vos. Eu me glorio no Evangelho, diz Paulo. Eu espero que você não tenha ido embora. Você está aqui? Amém. Lembre-se que eu orei praticamente só pelas crianças. E se você então de repente ficou feliz, glória a Deus, o pastor vai terminar uma mensagem em 15 minutos. Louvado seja o Senhor, vamos embora, para ver se eu pego ainda algum domingão aí pela televisão, alguma coisa por aí. Não. O mais importante é você se gloriar no Evangelho. Nós fomos alcançados por este Evangelho. Nós fomos alcançados pela graça do Senhor através do seu Evangelho. A nossa glória, a nossa alegria, a bênção de estarmos reunidos como igreja, como povo do Senhor e podermos clamar a Deus. E que Deus escute a nossa oração, o nosso clamor, que a gente saia daqui para viver mesmo este Evangelho, ter a alegria, a expectativa. Senhor, aguardo pelo próximo dia, quando estaremos como igreja juntos para celebrarmos e proclamarmos pela vida da igreja o Evangelho. Não daria para em 15 minutos explicar o texto, mas aí eu peço um pouco da sua paciência. Por que é que Paulo diz, eu me glorio no Evangelho? Que razão Paulo teria para se gloriar no Evangelho? Paulo vai então nos dizer, observe, veja o que o texto nos diz, no versículo 16.
Depois que Paulo diz que é devedor, a partir do versículo 14, a gregos e bárbaros, a sábios e ignorantes, quando ele diz que ele está disposto a ir até Roma e pregar o evangelho, e ele diz que ele está disposto, que ele é devedor, e aí então ele começa: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo nos dá, irmãos, uma primeira razão pela qual ele não se envergonha, e colocando de forma positiva, pela qual ele se gloria no evangelho. Paulo está dizendo: eu me glorio no evangelho, porque é o poder de Deus para salvação. Esta é a primeira razão que Paulo coloca diante dos nossos olhos. Eu me glorio no evangelho, porque é o poder de Deus para salvação. Paulo diz que o evangelho é este poder de Deus para a salvação, e quando Paulo usa essa expressão, para aquela época isso era muito notório. Primeiro porque os romanos se gloriavam no poder da força física. Eles viviam se gabando de tudo que os romanos haviam alcançado, do império que eles haviam estabelecido pela força, pelo poderio bélico, pela força física. Paulo diz: a minha glória não é a força física. A minha glória é o poder do evangelho, não é o poder da força física. Paulo também se contrapõe aos filósofos gregos, que eles que se gabavam, então, da filosofia, da sabedoria, do saber humano. Quando Paulo chega em Atenas, a Bíblia diz que aqueles atenienses, eles não cuidavam de outra coisa a não ser de saber das últimas novidades. Ela era a filosofia grega, tomando conta de todo o império. Como os filósofos eram enaltecidos. E Paulo diz: eu me glorio no evangelho. Nem na força física dos romanos, nem na força intelectual dos gregos. Não, a alegria de Paulo estava no evangelho. Se você abrir em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 23 e 24. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 23 e 24, Paulo escreve aos coríntios, dizendo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 23 e 24, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Vê que fraqueza para os homens. O Deus de vocês está crucificado, foi crucificado, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Paulo está dizendo que eles pregam a Cristo, que Paulo prega a Cristo. Cristo pode ser loucura para os homens, mas é sabedoria diante de Deus. Cristo pode ser, principalmente o Cristo crucificado, pode ser fraqueza para os homens, mas é poder diante de Deus. E é isso que Paulo, então, nos ensina. Eu me glorio no evangelho, porque é o poder de Deus para salvação. Paulo quer justamente mostrar, irmãos, o evangelho como o poder de Deus maior do que qualquer outro poder, do que o poder de Roma, do que o poder do judaísmo, do que o poder da filosofia grega ou qualquer outro poder. Os exércitos romanos, assim como o exército romano, os exércitos impõem a sua força e os exércitos destroem reinos. O poder de Deus constrói reinos nos corações, na vida de cada um de nós. Nós pensamos na chamada a Pax Romana. Como é que o império, como é que o exército estabelecia a paz no império? Há algum levante, há algum problema, manda para lá um destacamento. O destacamento vai, pilha as pessoas, trucida, luta contra eles, fazia horrores,
crucificava pessoas, tinham autoridade para isso, e tinham as autoridades romanas para isso, e para mostrar e dizer, é isto. Se vocês tentarem lutar contra o nosso exército, é isso que vai acontecer com vocês. A crucificação não foi só de Jesus, nem dos dois malfeitores, já era uma prática corrente. Era a força levada ao extremo, levando à morte. O Evangelho salva e traz vida eterna. Como Paulo então disse, neste versículo 16, eu não me envergonho do Evangelho, eu me glorio no Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando Paulo diz de todo aquele que crê, ele está mostrando que isso, irmãos, independe de raça, de nacionalidade, de idade, de sexo, de cor, de condição social, cultural, qualquer que seja, não interessa. O Evangelho alcança vidas indistintamente. Não há só uma raça, só uma cor, só uma condição social, não. E Paulo então está dizendo de todo aquele que crê, todo aquele que exerce a fé. E exercer a fé e crer aqui é confiar, é ter a segurança, a confiança, a convicção, é descansar nos braços do Pai. De que através de Jesus, é quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós exercemos a fé de que através do Senhor Jesus Cristo, os nossos pecados estão perdoados. O nosso débito está cancelado. Que nós fomos adotados como filho do Rei. As bênçãos e promessas conquistadas por Jesus na cruz do Calvário estão sobre a nossa vida, quando cremos no Senhor Jesus Cristo. Nós cantamos aqui, justificado eu fui, é passado, santificado eu sou, é bênção no presente, glorificado serei, é bênção no futuro. Justificação, santificação, glorificação. E Paulo então vai nos dizer, primeiro do judeu e também do grego, voltando ao versículo 16. Paulo vai dizer que ele se gloria no Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo não está desmerecendo o povo de Israel, porque Deus não desmereceu. Quando ele fala primeiro do judeu, não é que o judeu tem exclusividade, não, ele está dizendo, olha, primeiro do judeu, sim, porque Deus escolheu a nação de Israel para, através da nação de Israel, revelar o seu poder. Veja, Deus não saiu escolhendo pessoas de várias nações e estabelecendo inicialmente um povo de várias nações, não. Estrategicamente, para aquele mundo, Deus escolheu uma nação que foi a nação de Israel. Ainda que tendo eleitos em outros grupos étnicos, sim, outras nações, sim, como desde Adão e Eva, mas Deus então estabelece uma nação para que através daquela nação, em todo um mundo como era conhecido naquela época, a sua glória fosse manifesta. Ele revela o seu poder, ele revela o seu evangelho, ele revela os seus pactos e alianças através de Israel, mas não exclusivamente para Israel. Isso é tão forte, irmãos, e esse foi o grande problema de Israel. É o grande problema de nós nos vermos como igreja, achamos que somos só nós que conseguimos nos ver, só aqueles que nós conseguimos ver batizados, tanto que os teólogos dizem, existe a igreja visível, é essa que nós estamos vendo, e existe a igreja invisível, aquela que só Deus vê. E você está ao lado de alguém e você não sabe, foi eleito, não foi? Não, só ele. E me permita dizer com todo carinho e profundo respeito, eu não sei nem se minha sogra foi eleita. Eu não. Deus sim. Deus sabe. Deus conhece cada coração aqui. Mas nós não temos esse poder. E louvado seja o Senhor por isso.
Nós estaríamos a andar e julgar e sair condenando as pessoas conforme o nosso bel prazer. Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele tem os seus eleitos. Ele escolhe então o povo de Israel, mas não era para ser exclusivamente a salvação para todo israelita, como Paulo mesmo fala sobre isso. E ele fala sobre isso lá, aqui em Romanos. Mas veja, quando Deus escolhe Israel, lá na aliança que ele faz com Abraão, ele diz a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está dizendo a Abraão: não é só esse povo que eu estou aqui escolhendo, é esta nação que eu estou estabelecendo a partir aí de você. Não, Abraão, Isaque, Jacó, as 12 tribos, não. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus estava estabelecendo que iria alcançar famílias e pessoas de toda a terra, indistintamente, pelo seu poder. Então, Paulo diz, primeiro do judeu e também do grego. Paulo está dizendo, olha, não se limita a Israel. Primeiro do judeu, sim, conforme Deus escolheu para ser a nação que Deus iria manifestar a sua glória ao mundo. Mas não se limitou aqui, porque o próprio Deus não se limitou e não limitou a Israel. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Primeiro do judeu e também do grego. Paulo estava dizendo, eu me glorio no evangelho, porque esse evangelho não é só da nação de Israel. Não alcança só israelitas. É também dos gregos, ou seja, é de todos os gentios. Alcança quem Deus quiser alcançar. Está estendido sobre o mundo, conforme o plano e a vontade de Deus. E entendendo o grego aqui como aqueles que não eram judeus. E é isso que Paulo então está querendo dizer. Eu me glorio no evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não se limita a Israel. Primeiro do judeu e também do grego. Como é que Paulo prova isso? Como Paulo prova isso? Paulo nos dá uma segunda razão pela qual ele se gloria no evangelho. Eu me glorio no evangelho não só porque é o poder de Deus para a salvação, mas eu me glorio no evangelho porque o evangelho revela a justiça de Deus. Não só porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação, mas porque o evangelho do Senhor Jesus Cristo revela a justiça de Deus. E é muito interessante, irmãos, esse aspecto que Paulo nos coloca. Porque Paulo nos diz, então, observe bem, depois que ele diz, não me envergonho do evangelho, ou seja, eu me glorio no evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo nos diz no versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Paulo está dizendo, olha, eu me glorio no evangelho porque ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como ele diz aqui no versículo 16, de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Mas as pessoas poderiam perguntar, mas Paulo, qual é a lógica disso? O que é que esse evangelho tem de tão extraordinário para ser o poder de Deus para a salvação? Como é que você prova isso que você está dizendo para a salvação de todo aquele que crê? Primeiro do judeu, depois do grego, ok, se estende indistintamente sobre a face da terra. Qual é a lógica disso? Paulo então vai dizer, visto que, qual é a mensagem desse evangelho? Como é que você prova isso? E Paulo então vai dizer e colocar a sua segunda razão pela qual ele se gloria na mensagem do evangelho. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Incrível porque o conceito de justiça, irmãos, o conceito de justiça dos hebreus e por sequência do povo de Israel não veio ser o conceito de justiça que nós temos.
Nós temos muito um conceito de justiça de moralidade pessoal. A gente olha uns para os outros e diz, fulano é uma pessoa equilibrada, fulano é uma pessoa justa, uma pessoa que procura ponderar as coisas. Não, esse não era o conceito de justiça do povo de Israel. O conceito de justiça do povo de Israel, e herdado então desde o povo hebreu, era um conceito de uma justiça legal, de uma justiça forense. Ou seja, é um juiz que determina. Não sou eu que digo, você é justo, você olha para mim e diz, eu acho o pastor até um pouco justo, né? Por algumas colocações. Não, não é um para o outro aqui. O judeu israelita entendia que ser tido por justo, há um que pode dizer que nós somos justos. É ele. O juiz que é justo. Tem que haver, no conceito de justiça do israelita, tem que haver uma declaração forense, legal, legalizada. É um juiz que declara se os homens são ou não são justos. E nesse conceito, então, a ideia é quem está com o Senhor, quem vive com o Senhor, quem faz o que o Senhor quer que seja feito, é Ele quem diz, este meu filho, esta minha filha, eles são justos. É Ele quem nos declara. Falar aqui sobre essa justiça, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. O Evangelho revela a justiça de Deus. Por isso que Paulo diz, eu me glorio no Evangelho. Porque é este Evangelho que revela a justiça não minha, não sua, não de Paulo. Paulo vai dizer, é este Evangelho que revela a justiça de Deus sobre nós. E esta justiça de Deus, ela se revela no Evangelho, mostrando como homens e mulheres, pecadores, podem ser justificados. Como eles podem ser declarados justos. Como é que homens e mulheres podem ser feitos justos pelo juiz. Como Deus toma para Ele mesmo, o Evangelho mostra, como é Deus quem toma para Ele mesmo o ato de declarar pecadores como nós, justificados. Justificados. Lutero viveu momentos muito difíceis. Lutero sofria diariamente. A história está aí para contar. Se penitenciava diariamente. Eram flagelos em cima de flagelos. Tanto que o seu superior recomendou a ele moderação. Lutero, você está demais. Demais. Você tem que moderar. E não adiantava. Lutero ia para o seu quarto em momentos de intervalos, os momentos que tinha livres, depois de meditar, depois de orar, e toma chibatada. Porque ele dizia, eu pequei, então eu tenho que me penitenciar, então tome penitência, tome sofrimento para dizer, eu tenho que pagar pelos meus pecados. E diz a história, irmãos, que Lutero, depois de tantos momentos de penitência, saía do seu quarto, começava a andar fora do seu quarto, ele lembrava de um pecado, ele voltava para o quarto e começava de novo a sessão de tortura, de autotortura e de penitência a si mesmo. Por que isso? Porque ele achava que ele poderia, por ele mesmo, através desse sofrimento imposto a si mesmo, ele poderia então obter o perdão de Deus, para ser declarado justo. Ou seja, Lutero entendia a justiça de Deus como retribuidora. Retribuidora. Deus vai me retribuir pelo que eu fiz, eu pequei, eu preciso me livrar desse pecado, então eu tenho que me penitenciar. Se eu me penitenciar, então eu terei os meus pecados perdoados. E vivia isso dia após dia, de forma angustiante. Até o dia que ele abriu neste texto e leu Romanos 1, 16 e 17, como nós aqui lemos. Deus abriu seus olhos.
O Espírito de Deus falou através da sua palavra, iluminou a sua visão espiritual para que ele pudesse compreender o que essa palavra ensinava. Que não era a justiça retribuidora ou retributiva, não era isso. A justiça que está aqui, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, não é esta justiça, por exemplo, de galardões. Muitas vezes nós fazemos boas obras às pessoas e nós nem lembramos que Deus nos promete, Ele prometeu nos galardoar. Deus tem galardões preparados para as boas obras que nós fazemos, e louvado seja o Senhor, nem precisava. Mas como Deus é gracioso. Era coisa para dizer: Senhor, eu estou entrando de joelhos no céu, para dizer: Senhor, eu não quero mais nada, Senhor. Olha, já é suficiente demais eu ter sido salvo. Eu não mereço. Mas o Senhor é tão bondoso e maravilhoso, que além de nos dar salvação, promete galardões pelas obras que fazemos. Esta sim é a justiça retributiva. Você fez, você vai receber. Deus nos promete nos galardoar. Sim, além da nossa salvação. Mas não era essa justiça aqui para a salvação. Na salvação a justiça não é retribuidora, porque nós jamais seríamos salvos. Depois de Deus pesar as nossas boas obras e más obras, sempre existiriam pecados que estariam a pesar contra as nossas vidas, e nós jamais iríamos equilibrar essa balança. Foi preciso a cruz de Jesus vir para então desfavorecer as nossas más obras e Ele poder então assumir os nossos pecados. Esta é a justiça gratuitamente imputada por Deus às nossas vidas. Jesus morreu no nosso lugar. Cancelou a nossa dívida para com Deus Pai. Perdoou os nossos pecados na cruz do Calvário. Esta é a justiça gratuitamente imputada. É Deus que nos declara justos. É Deus que nos dá o presente do sacrifício de Jesus na cruz. É Deus que nos faz crer no sacrifício do Senhor Jesus. Com base nessa expiação substitutiva. O pecado precisava ser pago. Nós teríamos que pagar com as nossas próprias vidas, por causa do nosso pecado. E o Senhor Jesus foi lá e tomou o meu e o seu pecado e cravou sobre a cruz, levou no seu próprio corpo o castigo que nos traz a paz, diz Isaías 53, estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Ele morre no nosso lugar. Quando às vezes falo sobre isso, eu lembro quando ouvi algumas pregações como adolescente. Aí eu fico pensando, o que é que um adolescente entende, e é bom você conversar com ele em casa. Como eu nunca parei com os meus pais para dizer: olha, talvez eu não consiga dormir hoje à noite. Mas eu ficava com aquilo na minha cabeça à noite, por conta do que o pregador dizia, quando ele falava sobre a morte na cruz. Ele dizia: era você que tinha que ir para lá. Eu não aguento um preguinho, furar a mão, um prego, um grampo, a gente já chia. Imagina um prego traspassando aqui uma mão. Isso era um horror para mim. Eu ficava com aquilo, aquela angústia, pensando a cruz, eu lá na cruz. Foi isso que Jesus fez. Ele tomou o meu e o seu pecado. Tomou sobre o seu corpo. E quando Lutero leu esse texto da palavra do Senhor, Lutero e Calvino concordaram e afirmaram que tudo isso é obra do Espírito Santo. É presente de Deus. E é o Espírito de Deus que nos convence do nosso pecado, de que nós precisamos de Jesus, que nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, que nós precisamos crer no Senhor Jesus, não nas superstições, não nas fábulas, não no que as pessoas falam. Carreguem isso, faça aquilo outro, olha esse sacrifício, olha essa penitência, e você olha para a cruz de Cristo.
E você então encontra que, como Paulo mesmo diz, Jesus é o poder de Deus e é sabedoria de Deus. Eu não preciso de mais nada para a salvação da minha vida, a salvação da minha alma. É graça, é um presente de Deus para nós pecadores. E Lutero e Calvino concordaram nisso daí e afirmaram que tudo isso é uma obra do Espírito Santo nas nossas vidas, convertendo o nosso coração de pecador. É o Espírito de Deus trabalhando a nossa vida, nos justificando, atribuindo a justiça de Cristo a nós, nos santificando e nos preparando então como igreja para a glória, para que sejamos glorificados. Essa é uma obra que só o Espírito de Deus pode fazer mediante o sacrifício da cruz do Senhor Jesus Cristo. É bênção de Deus. É bênção do Senhor. Foi o dia mais feliz da vida de Lutero. Seus flagelos terminaram. As suas penitências como forma de alcançar o perdão de Deus. Olha o que está lá em Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículos 8 e 9. Filipenses 3, versículos 8 e 9, Paulo nos diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, sem nenhum valor, para ganhar Cristo. Observe agora: e ser achado nele, em Jesus, não tendo justiça própria, que procede da lei, que Paulo tanto buscou essa justiça, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo está dizendo, não é por minha justiça, é pela justiça de Cristo, é por meio de Jesus. E tudo isso é pela fé. Por isso que Paulo vai falar aqui aos Romanos: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, de fé em fé, como ele vai caminhando para terminar este versículo 17. De fé em fé, fé como dom de Deus, fé também como exercício humano pelo poder de Deus. Observe bem, de fé em fé. A fé, nos diz a palavra em Efésios capítulo 2, a fé não vem de vós, é dom de Deus. É de fé em fé, a gente canta de graça sobre graça, amém. E que a gente um dia possa cantar também, de fé em fé, porque fé é um presente de Deus para mim e para você, é dom de Deus. E nós precisamos exercer essa fé. Deus não vai crer no nosso lugar. Deus não pega um chip e coloca outro chip e inventou e trocou ali, não é mecânico não. Ele quer que nós creiamos e a bênção está aqui. Fé como exercício pelo poder de Deus. É o poder de Deus que age em nós, nos fazendo crer, acreditar. É Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar. É Ele quem age. É Ele quem coloca fé nos nossos corações. É Ele quem, em última instância, nos dá as condições para crermos. Já viu gente que para e diz assim, eu jamais seria capaz de crer, porque inclusive, eu era contrário. Eu li a Bíblia para falar contra a Bíblia, para estudar a Bíblia e encontrar o que eu achava que era erro, para falar contra. Como é que uma pessoa dessa vai crer? Ela não vai crer. Se o Espírito de Deus não operar para transformar, e não é só uma pessoa dessa, todos nós, a fé é um dom de Deus. E Paulo então diz, a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, de fé em fé.
Deus é quem gera essa fé no nosso coração. E Paulo vai terminar dizendo como está escrito, para embasar de onde é esta fé, de onde vem esta fé, como é esta fé. Paulo então vai dizer: o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Você já viu essa passagem? O justo viverá por fé no Antigo Testamento? Eu espero que você tenha ficado bem ligado ao longo de todo o culto. No momento da confissão, nós lemos o texto no qual, naquele livro, está a declaração: o justo viverá por fé. Paulo cita aqui, irmãos, o texto de Abacuque. Nós lemos o capítulo 3, no versículo 4 do capítulo 2 de Abacuque. O profeta Abacuque diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá por fé. E eu quero pedir que você abra nesse texto, que a gente vai voltar aqui, o capítulo 3. Mas eu gostaria para que você entenda o que nós lemos no capítulo 3 e até cantamos uma parte, ainda que a figueira não floresça, que faz parte do capítulo 3 de Abacuque, para que você compreenda: o justo viverá por fé. Que Abacuque é usado por Deus para falar. Abacuque, ele surgiu no reinado do ímpio rei Jeoaquim. Abacuque surgiu no período de 608 a 597 a.C., 6 séculos antes de Cristo. 608 a 597 a.C. Abacuque, como profeta, estava aborrecido com Deus. Às vezes nós ficamos assim. Você vê um ímpio prosperar. Como pastor, eu já vi crente entrar no gabinete e dizer assim: pastor, desculpa aí, mas eu vou ter que falar de algumas pessoas aqui. E aí ele começa a falar de parentes dele, ele começa a falar de pessoas que se dizem cristãs, crentes e tal, mas tem uma vida assim, assado. Pastor, como é que pode? Eles prosperam e eu não. Às vezes dá vontade de dizer assim: primeiro lugar, pergunte a quem pode lhe responder de forma perfeita. Vá para o seu quarto, coloque a sua queixa diante de Deus. Mas antes de você colocar a sua queixa, pegue Abacuque e vá ler Abacuque. Você vai ver um profeta que está chateado com Deus, porque eles estão sofrendo. Abacuque está procurando servir ao Senhor, ser fiel ao Senhor, e ele está vendo pessoas ímpias no meio do povo de Deus, prosperando. E pior, atrapalhando quem quer viver de forma fiel diante do Senhor. E aí o aborrecimento de Abacuque, e aí parece que até Abacuque é alguém justo no meio do povo de Deus. O aborrecimento dele é porque é como se Abacuque estivesse dizendo: Senhor, espera aí, Senhor, o Senhor não está vendo não esses ímpios aqui no meio do povo? Senhor, a gente, Senhor, nós estamos procurando ser justos, Senhor. Olha esses ímpios aí, Senhor. Ó, o Senhor está me deixando aborrecido, viu? Como é que pode, Senhor, esses ímpios aí prosperando? Parecia que Deus não estava exercendo a justiça dele. Senhor, esses ímpios estão escapando. O Senhor não está conseguindo ver isso, não? Parece que o Senhor não está exercendo a sua justiça sobre eles. Deus então chama o profeta Abacuque a confiar na providência e na justiça de Deus. Muitas vezes nós podemos ser chamados por Deus. Nós achamos que nós estamos sendo justos. E Deus então chama Abacuque, e me permita resumir a ideia do que Deus faz com Abacuque. Deus chega e diz: Abacuque, eu já estou tomando providência.
virá sobre esses ímpios do meu povo, do povo ali de Israel, de Judá, sobre estes ímpios que não estão vivendo para a minha glória, que estão atrapalhando quem quer se consagrar, quem quer viver para a minha glória, que você está dizendo que esses ímpios estão escapando, eu estou levantando uma nação contra eles. Virá a nação dos caldeus, e eu vou exercer justiça, e eles vão sofrer por causa do pecado deles. Você pensa que Abacuque se voltou para Deus e disse: Senhor, louvado seja o teu nome. Eu pensei que o Senhor não estava vendo o que esses ímpios estavam fazendo. E aí Abacuque faz o que às vezes nós fazemos. Senhor, mas espera aí, Senhor. Aí também o Senhor não está sendo justo, não é? O Senhor vai pegar uma nação ímpia, violenta como a nação dos caldeus. Espera aí, Senhor. Olha, esses ímpios aqui do povo de Israel, do povo de Judá, pelo menos eles são um pouquinho mais justos. Olha, que eles já não são tão ímpios. Eles são um pouquinho mais justos do que esse povo caldeu. Como é que o Senhor vai trazer uma nação ímpia, pagã, para vir exercer a sua justiça contra parte do seu povo? É assim que às vezes nós achamos. Nós queremos dizer a Deus o que é mais justo, qual é a melhor forma de Deus agir. E aí então Deus vai dizer a Abacuque, no seu livro, Deus vai dizer: todos serão castigados. Deus vai dizer ali, ao povo de Israel, ao povo de Judá, Deus vai dizer através de Abacuque: olha, não vão ser só os ímpios do meu povo que vão ser castigados, os caldeus também serão castigados, vai chegar a hora deles. Eu estou usando eles sobre parte do meu povo, e eu também vou pesar a mão sobre eles, vai chegar a hora deles. Agora você pode entender o que a palavra diz: o justo viverá por fé, porque é isso que ele está dizendo. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá por fé. Deus estava dizendo: todos os pecadores serão castigados, mas o justo, aquele em quem Deus agiu, aquele que Deus converteu o coração, aquele que Deus transformou, é Deus agindo no meio do seu coração. O justo vai viver por fé. E era isso que Deus estava chamando a Abacuque. Abacuque, você precisa acreditar na minha providência. Abacuque, você precisa acreditar na minha justiça, porque o justo, aquele a quem eu declarar justo, esse daí, ele vai viver não porque ele é melhor do que os outros, porque ele não é, mas é porque eu agi no coração dele. Eu estou imputando a minha justiça, eu estou declarando que ele será justificado, eu vou transformar ele, e só por isso ele vai viver. Só por isso é que ele vai viver. Deus concede fé ao profeta Abacuque, por isso que é de fé em fé, é Deus quem nos concede essa fé. Deus chama o profeta Abacuque a exercer a sua fé, confiança em Deus. E Deus fortalece Abacuque, dando-lhe uma visão, para que ele possa então fazer o que ele fez aqui. O resultado disso é essa bela oração em forma de canto que nós lemos aqui do capítulo 3, no momento da confissão. E aí então, Abacuque vai poder, nessa oração em forma de canto, ele vai poder dizer, a partir do versículo 13, eu não vou ler o capítulo todo, mas perceba como agora Abacuque percebe que Deus está agindo. Perceba como agora Abacuque é levado a confiar na justiça e na providência de Deus. Então, nunca duvide disso. Nunca duvide que Deus está agindo. Nunca duvide que Deus é justo. Nunca duvide da justiça de Deus. E que nós aprendamos com o Evangelho. O Evangelho revela a justiça de Deus. Não há justiça em nós. A justiça está nele. É ele quem age.
perdoando os nossos pecados, nos purificando, nos justificando. E aí veja como Abacuque glorifica a Deus. A partir do versículo 13, se referindo a Deus, Abacuque diz: tu sais, ó Senhor, o Senhor sai para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento, como o perverso fica desamparado. E os inimigos que vão contra Deus, traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças. Faz com que eles caiam com as próprias lanças deles, os quais, como tempestade, esses inimigos, como tempestade, avançam para me destruir. Eles regozijam-se, como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. E agora, Abacuque tira os olhos do inimigo para olhar para Deus e dizer que o Senhor marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos de Abacuque, os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. O povo inimigo, os caldeus, que estavam sendo usados por Deus para a justiça de Deus, aquele povo também seria castigado. Agora sim, Abacuque vai dizer: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. O resultado no coração de Abacuque é agora esse belo canto em forma de oração. O mesmo Abacuque que vai poder declarar e ouvir de Deus: o justo viverá por fé. Nenhum israelita, nem aqueles pelos quais Abacuque estava intercedendo e achando que eram eles perfeitos, justos. Não, Deus estava dizendo: todos os pecadores vão ser destruídos, todos serão castigados. Mas o justo, aquele a quem eu declarar justo, esse daí ele vai viver pela fé. E o mérito não estava neles. O mérito, como sempre esteve, está no Senhor, que perdoa os nossos pecados. Me permita aplicar para o meu e seu coração, e eu não gostaria que você saísse daqui sem pensar nisso. Como disse Paulo, eu me glorio no Evangelho. Será que nós nos gloriamos, nos alegramos, exultamos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Eu e você precisamos nos alegrar no Evangelho, exultar neste Evangelho, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Na mensagem da cruz, como diz o hino: sim, eu amo a mensagem da cruz. Eu me glorio no Evangelho, disse Paulo, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Eu me glorio no Evangelho, disse Paulo, porque ele revela a justiça de Deus, e essa justiça é de fé em fé. Não há mérito em mim e em você. Tudo que nós fizermos não é para dizer: Senhor, agora existe algum mérito. Não, é para dizer: Senhor, eu não consigo pagar a minha dívida. Eu continuo sendo devedor, eterno devedor ao Calvário, ao que o Senhor fez na cruz do Calvário, ao que o teu filho fez por mim na cruz do Calvário. Por isso, para você que já entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, quero convidar você a gloriar-se no Evangelho do Senhor Jesus. Gloriar-se neste Evangelho. Ainda que o mundo se coloque contra, ainda que o mundo ridicularize, ainda que o mundo procure contradizer a mensagem do Evangelho, glorie-se no Evangelho. É o nosso tesouro, porque o Evangelho é a encarnação,
é a mensagem do Senhor Jesus Cristo. É Jesus ali, puro, é o Evangelho, é a boa notícia. Eu e você, como crentes no Senhor Jesus, precisamos nos gloriar nele. Mas não é orgulho de ser alguma coisa, não é isso. É gloriar-se no Senhor, no Evangelho. E porque nós nos gloriamos no Evangelho, nós queremos que outras pessoas saibam deste Evangelho. Nós vamos querer evangelizar, proclamar o Evangelho. Nós vamos valorizar a nossa salvação. Como alguém já disse, quando você acordar de manhã, se não me falha a memória, é atribuído a Lutero isso. Após lavar o seu rosto, lembre-se do batismo. Lembre-se do batismo. E viva conforme. Ou seja, nós fomos salvos em Cristo, não por causa do batismo. O batismo é um símbolo do que Jesus fez, do que o Espírito de Deus fez, do que o sacrifício de Jesus fez, perdoar os nossos pecados, na cruz do Calvário. Então, precisamos viver esse Evangelho. Valorizar a nossa salvação. Agradecer. Porque se nós partirmos daqui, nós vamos para os braços do Pai, não por mérito nosso, não esqueça disso. Por nenhum mérito nosso, mas pela graça de Deus, como já cantamos. E isso é revelado na justiça do Evangelho. O Evangelho revela esta justiça. Mas eu quero também dizer a talvez você que está aqui, que talvez ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Não é por obras, não é por perfeição, não é a sua justiça. Você não precisa esperar. Eu vou esperar o dia, naquele dia que eu estiver perfeito, naquele dia que eu já consegui mudar isso, aquilo outro na minha vida. Não. Não é por obras. Não é por obras. De forma alguma. Não é por obras. Nós não vamos conseguir a perfeição aqui por nós mesmos. Não é a nossa justiça pessoal e humana. Não é nada disso. É só pela cruz do Senhor Jesus Cristo. É a justiça que vem lá da cruz. É a expiação substitutiva. Ele se entregou, Jesus, para morrer no meu e no seu lugar. É aí onde você está. É no banco aí onde você está sentado. É talvez em casa, você que está cultuando com a sua família, verdadeiramente cultuando, louvando a Deus, ouvindo a pregação da palavra. E o Espírito de Deus abriu o seu coração. Não sei, pode ser que alguém vá ver essa mensagem outro dia, e quem sabe você vai acompanhar. É no dia que você ouvir, como diz a palavra, hoje se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. É graça de Deus. É o agir do Espírito de Deus convertendo o nosso coração. É você clamar por salvação. É você fechar os seus olhos e clamar a Deus. Se colocar diante do Senhor. Deus, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia de mim, Senhor, pecador. E clamar a Deus por misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Quero convidar você a baixar a sua cabeça. Nós vamos orar ao Senhor. Eu me glorio no Evangelho, disse Paulo, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Eu me glorio no Evangelho, porque o Evangelho revela a justiça de Deus. De cabeça baixa, olhos fechados. Eu gostaria de perguntar se há alguém que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, mas compreendeu a mensagem. Deus falou ao seu coração que você precisa se entregar ao Senhor Jesus. E você gostaria de, nesta noite, levantar uma de suas mãos e entregar-se ao Senhor. Assumir este compromisso de seguir o Senhor Jesus Cristo. Há alguém que ainda não tomou esta decisão, mas gostaria de tomar nesta noite? Senhor Deus e Pai, nós te bendizemos e te louvamos. Nós te adoramos pelo Evangelho do teu Filho Jesus.
nos ajuda a nos gloriarmos nele, no Evangelho do Senhor Jesus e no Senhor que é proclamado no Evangelho. Tu és a nossa herança, a nossa porção, a nossa fortaleza. No dia da angústia, no dia da tribulação. Nós te adoramos, ó Pai, por Jesus, o teu Filho, que morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Nos ajuda a sairmos daqui verdadeiramente fortalecidos na tua palavra. Mais uma vez nós clamamos, nos ajuda a vivermos este Evangelho. Abre os nossos olhos para que nós possamos contemplar as oportunidades que o Senhor nos dá de proclamarmos este Evangelho aos nossos vizinhos, no nosso ambiente de trabalho e de estudo, no meio dos nossos familiares, que outras vidas sejam alcançadas pela mensagem do Evangelho. Nós clamamos isto, ó Pai, te bendizendo e te adorando, e clamando que o Senhor nos ajude a nos gloriarmos no Evangelho, como Paulo também se gloriou no Evangelho. Porque o Evangelho do teu Filho Jesus, ele é o teu poder, ó Deus, para a nossa salvação. O Evangelho do teu Filho Jesus revela a tua justiça, ó Pai, e que tudo seja para o louvor da tua glória. Nos ajuda como igreja para que possamos viver intensamente este Evangelho, para a glória do teu nome, hoje e sempre. Amém, Senhor.